Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência, sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje a gente vai falar sobre o Abril Azul, que é o mês de conscientização sobre as pessoas com autismo, principalmente com o objetivo de dar visibilidade ao transtorno do espectro autista, para a gente tirar os preconceitos e orientar a população com relação a esse tema. E para isso, nós estamos recebendo em formato virtual aqui com a gente a doutora Larissa Helena Zani, ela que é doutora em psicologia e também pedagoga. Larissa, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite, é um prazer. Larissa, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que, resumidamente, você explicasse um pouquinho para a gente o que é o transtorno do espectro autista, o que a gente conhece como as pessoas que são autistas. Esse é o termo correto que a gente utiliza? Isso, né? Essa mudança do TEA, né, do transtorno do espectro do autismo, foram nas últimas publicações dos manuais que nós temos de classificação, né? Que é a CID e o DSM, utilizado, né, por psiquiatras e neurologistas que fecham o diagnóstico, né? Então, no passado, alguns anos atrás, nós tínhamos a diferença, né? Nós diferenciamos em autismo e síndrome de Asperger, né? Mas ao longo dos anos, principalmente a prática clínica e a experiência, os estudos e as pesquisas indicavam que era realmente um contínuo, né? Então, nós temos desde uma manifestação mais leve das características até o mais acentuado. Tá? Então, era muito complicado fazer esse diagnóstico diferencial, realmente diferenciar o que era o autismo, o que era a síndrome de Asperger. Então, né, foi o consenso de adotar o termo espectro do autismo. Tá? Nesses manuais, a princípio, a classificação seria TEA grave, moderado e leve, e hoje nós trocamos essa terminologia para falar, né? TEA nível suporte 1, que seria realmente aquelas pessoas que conseguem desenvolver mais independência, autonomia e precisam de pouco suporte com terapias e adaptações. O nível 2, né, que era o que a gente chamava de moderado, e nível suporte 3, que às vezes pode ter comorbidade com deficiência intelectual, outras síndromes, tem uma dificuldade acentuada na questão da linguagem, né, da comunicação, e precisa de um suporte maior aí, com terapias e adaptações no ambiente. Tá. Se a gente for entender um pouquinho mais, desde o nível mais leve ao mais grave, como você explicou, o que define uma pessoa com o transtorno do espectro autista? Quais são as características básicas? Tá? O transtorno ele é considerado como uma condição do neurodesenvolvimento, tá? Que acaba afetando principalmente questões voltadas à socialização, tá? As habilidades sociais, variando aí o repertório nesses níveis de suporte que eu falei para você, e a linguagem, tá? Então, desde uma criança que não vai conseguir desenvolver a linguagem oral falada, no nível de suporte 3, e até mesmo pensando no nível de suporte 1, que consegue desenvolver, consegue falar, iniciar conversa, responder perguntas, mas principalmente na linguagem mais pragmática, que tem um contexto mais social, ela pode vir a apresentar dificuldade, né, na expressão, na compreensão. E também a parte que nós falamos que são comportamentos muito típicos desses quadros, como hiperfoco, né? Então, eles acabam tendo muito interesse numa área e querem só falar sobre isso, ou no caso da criança, só brincar com isso. E também podem ter os comportamentos repetitivos, tá? Que seriam as estereotipias motoras, né? Então, movimentos de mão, girar em torno do corpo, as estereotipias visuais, então focar ali no ventilador que está girando, e as estereotipias vocais também, né? Então, motoras, visuais e as vocais. É considerado, não sei se a gente está se aprofundando um pouco mais aqui, mas o transtorno do espectro autista é considerado uma doença, doutora? Nos manuais, né, de classificação, sim, tá? Mas a gente tem que sempre pensar, né, o
o que é oficial do que a comunidade discute também, tá? Então, assim, pessoas com autismo, com nível de suporte 1, que estão nas redes sociais, que estão mais nesse movimento de conscientização do autismo, eles não consideram como doença, tá? Mas uma questão, então, o ideal mesmo da gente utilizar é uma condição do neurodesenvolvimento, tá? Então, a gente fala, né? É um desenvolvimento típico e um desenvolvimento atípico. Muito bem, ó. Porque a doença traz muito essa questão da cura, né? Então, são questões que realmente a população, né, não gosta de escutar. E até mesmo do mês, né, do azul, né? Então, quando a OMS criou o 2 de abril para conscientização, foi escolhida a cor azul, por entender que tinha uma manifestação muito maior sobre os meninos, tá? Hoje as pesquisas já indicam que não é tanta essa diferença, né? Nós precisamos ir acompanhando os números e existe todo um movimento também de reflexão de que as meninas acabam se adaptando mais e mascarando mais, e todo o movimento do LGBT também. Então, essa cor do azul, de identificar com o menino, tem toda uma crítica aí pela comunidade autista. Tá. Eu tenho um dado aqui que o primeiro caso foi descoberto há aproximadamente 80 anos. Foi descoberto não, né? Diagnosticado na história há 80 anos. Nesses 80 anos, o que mudou? Existe ainda muito preconceito no seu ponto de vista? Vocês que trabalham aí na AFAPAB, que é a Associação dos Familiares, Amigos e Pais de Autistas de Bauru, como é que é essa percepção? Essa palavra preconceito ainda ronda as pessoas que são portadoras desse transtorno, doutora? Sim, mudou muita coisa, né? Então, assim, desde, por exemplo, lá em 43, a primeira descrição que foi de Kanner, ele considerava até como causa do autismo, por exemplo, a relação com a mãe, tá? E isso não tem nenhum nexo, né? Então, toda a parte de etiologia do autismo, ela está vinculada a questões genéticas, né? Alterações genéticas, e condições ambientais no sentido mais no ambiente físico, químico. Então, questões questões assim de, por exemplo, tem pesquisas apontando com poluição, com contaminação. Então, essa relação psicológica não causa o autismo. Então, isso já é comprovado, tá? E aí, nos primeiros manuais de classificações, o autismo vem dentro das psicoses, da esquizofrenia, depois foi considerado, né, como um transtorno do desenvolvimento, mas aí tinha a diferença do autismo e da síndrome de Asperger, até chegar na questão do espectro, que nós entendemos como, né, nos dias atuais, tá? Então, muito foi se conhecendo sobre as questões de etiologia, as questões de manifestações comportamentais, as intervenções mais adequadas. Então, nós podemos entender que sim, né? Nós evoluímos na questão da inclusão social, na questão da inclusão escolar, tá? Pensando no nosso passado. Mas ainda temos muitas práticas capacitistas, né? Que é o preconceito em relação a pessoas com deficiências, a pessoas que possuem uma alteração do desenvolvimento. Né? Então, isso ainda é muito marcante, nós precisamos lutar muito, né? As leis, as legislações, elas vêm auxiliando, né, a ter esses direitos atendidos, mas muitas vezes ainda as famílias precisam ir atrás, precisam ir para o Ministério Público para exigir realmente esses direitos. Perfeito. Como é que é feito o diagnóstico? Para a gente entender, veio uma criança com um transtorno numa família, como é que elas percebem? E essa questão de diagnóstico tem relação quanto mais cedo, melhor? Queria que você falasse um pouquinho sobre diagnóstico para a gente. O diagnóstico ele é fechado, né, na infância pelo neuropediatra, com o auxílio de uma equipe multidisciplinar, principalmente da psicologia, em questões voltadas para socialização e comportamentos que eu falei, né, em relação ao hiperfoco, comportamentos repetitivos, a a parte da fonoaudiologia para questões de linguagem, de comportamento verbal de maneira geral, e a terapeuta ocupacional também, porque eles têm muitas alterações sensoriais que estão vinculadas aí com as estereotipias, com os comportamentos repetitivos, com a seletividade alimentar,
com a dificuldade, né, de aceitar barulhos, vozes, as dificuldades na parte do tato, de aceitar o contato. Então, toda a parte sensorial deles estão em alguma parte específica pode vir com algum atraso ou com alguma alteração, certo? Normalmente as famílias percebem muitas questões de linguagem, né? Então, por volta ali dos 2 aninhos, de 2 a 3 anos, chama muita atenção as questões voltadas para a linguagem e também esses comportamentos repetitivos e as questões de isolamento social também. O diagnóstico precoce ele é importantíssimo por conta da neuroplasticidade. Então, nem tanto o diagnóstico, mas é lógico que se a gente vincula o diagnóstico à intervenção, essa intervenção precoce ela é fundamental. Essa estimulação é importante porque dos 0 aos 3 anos a criança aprende muito mais, de maneira mais fácil, de maneira mais rápida, porque ainda tem a neuroplasticidade. Ao longo dos anos, a gente vai perdendo um pouco dessa neuroplasticidade. E aí a intervenção tem que ser mais intensa, mais repetitiva, e o aprendizado ele vai levando um pouco mais tempo do que é na primeira infância. É importante, depois de descoberto, que a pessoa portadora do transtorno tenha um ambiente diferenciado de aprendizagem, ou não? Na visão hoje da saúde, a inclusão é ainda melhor. Qual que é a visão de vocês nesse sentido? Sempre a gente tem que pensar na inclusão, tá? Desde uma questão de legislação e até mesmo pensando nos benefícios, tá? Então, ele vai ter pares com desenvolvimento típico para conseguir copiar, né? Imitar alguns comportamentos importantes para a aprendizagem, as questões das interações sociais. Então, é fundamental, e mesmo pensando no amplo desempenho acadêmico, tá? Mas, infelizmente, algumas crianças, então já nível de suporte 3, principalmente, não conseguem acompanhar o ensino comum na estrutura que nós temos hoje, mesmo, né, com apoio à inclusão, sala de recursos, às vezes professor especialista, e acaba necessitando da escola especial. Muito bem. E dentro desse contexto, ainda na questão do desenvolvimento, qual a importância da família? A aceitação dos familiares, a compreensão das diferenças que pode haver na vida dessa criança. Qual que é a importância da participação e aceitação da família no desenvolvimento de uma criança com transtorno, doutora? A importância é total, né? Muito grande. Essa parte da aceitação que você aponta é muito importante também, porque ao receber o diagnóstico, né, esse pai, essa mãe, eles passam por um momento de luto, de realmente de aceitar, né, de entender esse novo filho, né? Então a gente fala aqui na gestação, na espera desse filho, tem um filho ideal e depois eles vão ter contato com o filho real, que é um filho que não vai ter o desenvolvimento que eles esperavam, tá? E nessa sociedade, como a gente falou, que ainda, né, a gente visa muito esses padrões de normalidade, que ainda tem muitas práticas capacitistas, então é muito difícil, às vezes, aceitar esse filho com desenvolvimento atípico. Então, eles precisam desse suporte, sim, desse acolhimento, para depois eles conseguirem sair desse luto e estarem mais engajados nas questões de estimulação, de intervenção, tá? Porque com o terapeuta, com a escola, eles passam pouco tempo. É em casa que eles vão ter mais tempo e vão ter situações menos estruturadas do que na clínica e do que na escola. E eles precisam conduzir, saber fazer manejo de comportamento, estimular o que é aprendido aqui também, porque eles têm essa dificuldade de generalizar em ambientes. Até por isso que aqui na FAPAB nós temos as oficinas de práticas parentais, né, para estimular, para ensinar realmente esses comportamentos para os pais. Vamos falar um pouquinho então da FAPAB, já que a senhora tocou nesse assunto, Associação dos Familiares, Amigos e Pais dos Autistas de Bauru. Mais ou menos quantas pessoas são atendidas, de que forma vocês prestam esse atendimento e quem pode participar do atendimento com vocês? Hoje nós temos 60 pessoas atendidas, tá? De crianças, bebês, até
18 anos, né? Na escola a gente tem, né, até 21 anos e no projeto de intervenção até os 18 anos, tá? Nós temos duas modalidades de trabalho, na verdade até três, porque também tem o serviço, nós temos, né, a nossa fundadora aqui da FAPAB, ela é pediatra e ela também oferece esse atendimento para a comunidade em relação à avaliação do desenvolvimento e encaminhamento para outros serviços também, tá? No período da manhã, nós temos o projeto Locus, a FAPAB, que é um projeto voltado mais para uma intervenção no modelo clínico mesmo, tá? Então, tem o terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, pedagogo, psicóloga e a fonoaudióloga realizando a intervenção nessas áreas específicas do desenvolvimento. E no período da tarde, nós temos 4 salas na modalidade de educação especial, com professores e estagiários trabalhando questões de desempenho acadêmico e de comportamento também, pensando nas habilidades sociais e no manejo de problemas de comportamento, porque são alunos de nível suporte 3, né? Alguns foram para o ensino regular, né, tentou esse caminho e não conseguiram realmente essa adaptação e se beneficiar e vieram para a escola especial. Em todo esse trabalho, nós trabalhamos com práticas baseadas em evidências, né? Então, trabalhamos com a ciência ABA e com o método TEACH e PECS, que são os mais indicados para essa população. As pessoas que participam, elas têm algum custo? Como é que funciona essa questão de pagamento, né? Ou se é de graça? Não, é 100% gratuito. Tá, e quem quiser participar, eu não sei se a doutora tem de cabeça aí os contatos, endereços, como é que faz para que quem tem um familiar, uma pessoa na família com o transtorno do espectro autista e queira conhecer um pouquinho mais, até para a inserção dessa criança ou desse jovem, como é que deve proceder, doutora? Você quer que eu passe o telefone? Sim, pode ser um telefone e endereço da associação para que as pessoas possam fazer Ah, contato. o telefone é DDD 014 3223 2569. Nós 3223 estamos... 2569. Isso. A nossa sede é localizada na Rua Antônio Garcia, 6-50. Muito Vila bem. E Santa aí, Teresa. em Aqui é Bauru, né? bem próximo à padaria Copacabana, ali próximo da FOB USP. Muito bem. Quem que tiver interesse pode conhecer, então, e conversar pessoalmente, entender um pouquinho mais o trabalho que vocês fazem, né, doutora? Sim, nas redes sociais também, no Instagram, no Facebook, né, a FAPAB Bauru, também pode entrar em contato que nós teremos né, algum profissional vai dar esse retorno. Tá certo, E nós conversamos também, com... né, fora os familiares, né, que buscam esse atendimento, também outras pessoas que possam estar, né, ouvindo essa entrevista, né, e tiver algum interesse de vir conhecer a instituição, ou mesmo ser um parceiro, né, então como é um serviço gratuito, e nós não temos, né, convênios, como, por exemplo, a PAI, a Sofia, elas têm convênios fixos já com o SUS, com a educação, e a FAPAB, né, não possui. Então, assim, é muito importante que, por exemplo, empresários, instituições que possam ser parceiros daqui da FAPAB, procurar, né, e tentar, de alguma forma, ser colaborador aqui desse trabalho que é tão importante e que tem uma demanda muito grande aqui em Bauru. Então, assim, tem uma fila de espera muito grande na PAI, na Sorri, então nós queremos ampliar realmente esse serviço para dar conta, né, das necessidades da nossa cidade. Muito bem. Doutora Larissa Helena Zani, que é doutora em psicologia e pedagoga, faz parte da equipe da AFAPAB aqui de Bauru, que é a Associação dos Familiares, Amigos e Pais dos Autistas de Bauru. Se você puder entrar em contato aí, a pessoa que quiser ser um colaborador de alguma forma, como ela pediu, vou reforçar aqui o pedido, o empresário, eu vou repetir o telefone, inclusive, é 3223 2569. Pode entrar em contato nesse telefone ou então procurar nas redes sociais a AFAPAB Bauru, que vai encontrar. Doutora Larissa, obrigado pela sua participação com a gente aqui. Nós que agradecemos o convite. Obrigado à doutora Larissa e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.